Existe um livro que foi removido da Bíblia. Um texto antigo que os líderes religiosos consideraram perigoso demais para as massas. O livro de Enoque conta uma história que muda tudo o que pensamos saber sobre anjos, demônios e possessão. Esta não é apenas história antiga. É uma revelação que conecta eventos do passado com experiências documentadas hoje. Prepare-se para descobrir verdades que foram escondidas por séculos. A história começa antes do dilúvio, em uma época quando a Terra era jovem e os céus pareciam mais próximos. Gênesis capítulo 6, verso 4, nos dá uma pista críptica. Havia gigantes na Terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estas palavras sempre intrigaram estudiosos. Quem eram esses filhos de Deus? O que realmente aconteceu? O livro de Enoque não deixa dúvidas. 200 anjos chamados vigias desceram ao Monte Hermon. Eles fizeram um pacto terrível entre si. Seu líder, Semiasa, convenceu os outros a abandonar suas posições celestiais. Eles desceram com um propósito proibido. Eles desejavam as mulheres da terra. Este não foi um erro inocente. Foi rebelião deliberada contra a ordem criada. Os vigias não vieram apenas por paixão. Eles trouxeram conhecimento proibido. Azazel ensinou os homens a forjar espadas e armaduras. Outros revelaram encantamentos, astrologia, sinais celestiais e o uso de plantas para feitiçaria. Imagine um mundo onde a humanidade, de repente, ganha acesso a conhecimento que não estava preparada para manusear. A violência explodiu. A corrupção se espalhou como fogo. Das uniões entre anjos e mulheres nasceram os Nefilins. Gigantes de força impressionante e apetite insaciável. Eles cresceram até 300 côvados de altura, segundo alguns textos antigos. Eles consumiam tudo. Quando a comida acabou, eles se voltaram uns contra os outros e finalmente contra a humanidade. O mundo desceu ao caos. O grito da terra alcançou o céu. Deus não ficou em silêncio. Ele ordenou que os arcanjos agissem. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel receberam instruções específicas. Amarrem os vigias, destruam os nefilins, purifiquem a terra. O dilúvio estava chegando. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Antes que os nefilins morressem, algo escapou deles, seus espíritos. O livro de Enoque explica que os nefilins não eram totalmente anjos, nem totalmente humanos. Quando seus corpos gigantes foram destruídos na grande batalha que precedeu o dilúvio, seus espíritos não podiam retornar ao céu. Eles não pertenciam lá, mas também não podiam descansar na terra como espíritos humanos normais. Eles ficaram presos. Dezenas de milhares de entidades sem corpo, vagando pela terra, buscando desesperadamente o que perderam. Corpos para habitar. Estes se tornaram os demônios. Não são anjos caídos propriamente ditos, mas a descendência dos anjos caídos. Eles carregam conhecimento de outro reino. Eles lembram de ter corpos físicos. Eles anseiam por essa encarnação novamente. Esta é a razão pela qual a possessão existe. Espíritos desencarnados buscando reentrar no mundo físico através de hosts humanos. O livro de Jubileus, outro texto antigo, adiciona mais detalhes. Após o dilúvio, quando Noé e sua família saíram da arca, esses espíritos imediatamente começaram a atormentar os descendentes de Noé. Noé orou por proteção. Deus ordenou que 9/10 desses espíritos fossem amarrados até o julgamento final. Mas Mastema, o príncipe dos demônios, pediu permissão para manter um 10º livre. Sua petição foi concedida. Eles permaneceriam para testar e tentar a humanidade. Pense nisso. Se milhares de nefilins morreram e cada um deixou um espírito,
Mesmo um décimo representa milhares de demônios, suficiente para estar em cada cultura, cada região, cada geração, esperando, observando, procurando fraquezas, procurando portas abertas. Esta cosmologia explica por que Jesus encontrou tantos casos de possessão durante seu ministério. A população demoníaca sempre esteve lá, operando nas sombras. Mas quando o Messias apareceu, quando o reino de Deus começou a invadir o presente, os demônios não puderam permanecer escondidos. A luz expôs a escuridão. O confronto tornou-se inevitável. Antes de continuarmos, se você está descobrindo essas verdades pela primeira vez, deixe um like neste vídeo. Inscreva-se no canal para mais revelações bíblicas que as igrejas raramente ensinam. E nos comentários, diga-nos: você já ouviu falar do livro de Enoque antes? Sua participação nos ajuda a alcançar mais pessoas buscando verdade. A história dos vigias não é apenas mitologia antiga. Culturas ao redor do mundo preservam memórias desses eventos. Os gregos falavam de titãs. Os sumérios registraram os Anunnaki. As lendas nórdicas mencionavam gigantes. Todas essas tradições ecoam a mesma narrativa central. Seres poderosos desceram, se misturaram com humanos e criaram híbridos que causaram devastação. Arqueólogos encontraram algo perturbador. Esqueletos de tamanho anormal foram desenterrados em várias partes do mundo. Embora controversos e frequentemente suprimidos, esses achados existem. Gigantes de 2 a 4 metros foram documentados em relatórios do século XIX e início do século XX. O Instituto Smithsonian supostamente confiscou muitos desses restos. Por quê? Porque eles não se encaixam na narrativa evolucionária aceita. Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, escreveu sobre os gigantes. Ele afirmou que seus ossos ainda eram exibidos em sua época. Ele os considerava evidência da veracidade dos textos antigos. Algo aconteceu na antiguidade. Algo que deixou marcas físicas e espirituais. Os vigias foram amarrados. Enoque descreve seu destino. Eles foram lançados em vales de trevas, acorrentados até o dia do grande julgamento. Pedro e Judas fazem referência a isso no Novo Testamento. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro, prendendo-os em cadeias de escuridão até o julgamento. Os anjos que não mantiveram suas próprias posições, mas abandonaram sua morada apropriada, ele manteve em cadeias eternas, sob trevas, até o julgamento do grande dia. Estes versículos confirmam a narrativa de Enoque. Anjos caídos estão presos, mas seus descendentes, os espíritos dos nefilins, ainda vagam. Esta distinção é crucial. Satanás e seus anjos caídos originais mantêm certa liberdade. Os vigias específicos que criaram os nefilins estão aprisionados, mas os espíritos dos nefilins, os demônios, continuam ativos. Isso explica a hierarquia que vemos nas Escrituras. Satanás como o príncipe, principados e poderes sob ele. E então, os demônios de nível inferior. Os espíritos desencarnados que realizam a possessão real. Diferentes classes com diferentes funções na guerra espiritual. A pergunta que mantém você acordado à noite é esta: se esses espíritos ainda estão aqui, ainda buscando corpos, o que os impede? O que protege alguém de se tornar um host? Essa resposta vem a seguir, mas primeiro você precisa entender o que acontece quando a barreira cai. Quando um espírito antigo, carregando o conhecimento de eras passadas, encontra uma alma vulnerável, o que vem depois é mais aterrorizante do que você imagina. Capítulo 2. Quando os anjos caíram. A cronologia importa. Antes de Adão e Eva, antes da criação da humanidade,
já existia um reino espiritual totalmente formado. Anjos serviam ao redor do trono. Eles adoravam, executavam ordens divinas, serviam como mensageiros. A hierarquia celestial funcionava em perfeita harmonia. Então, algo quebrou. Isaías, capítulo 14, verso 12, registra uma visão profética. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Você que enfraquecia as nações foi lançado por terra. Ezequiel, capítulo 28, descreve um querubim guardião ungido, perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que a iniquidade foi encontrada nele. Estes textos apontam para Lúcifer, o portador de luz, que se tornou Satanás, o adversário. Seu pecado foi orgulho. Ele desejou ser igual a Deus. 5 vezes em Isaías, ele declara: Eu vou subir ao céu. Vou erguer meu trono acima das estrelas de Deus. Vou me assentar no monte da Assembleia. Vou subir acima das alturas das nuvens. Vou me fazer semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de rebelião. A resposta foi julgamento. Você será derrubado ao Sheol, às profundezas do abismo. A guerra eclodiu no céu. Apocalipse capítulo 12 descreve o evento. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra e seus anjos com ele. 1/3 dos anjos celestiais seguiu Lúcifer em rebelião. Apocalipse capítulo 12, verso 4, usa imagística de estrelas. Sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou à terra. Anjos são frequentemente chamados de estrelas nas Escrituras. 1/3 do exército celestial escolheu o lado errado. Estes anjos caídos se tornaram os principados e poderes que Paulo menciona. Eles não são os demônios que realizam possessões. Eles são níveis mais altos na hierarquia das trevas. Tronos, dominações, governadores, autoridades espirituais. Eles supervisionam territórios, influenciam nações, trabalham através de sistemas políticos e religiosos falsos. Daniel capítulo 10 revela isso. O anjo Gabriel é enviado com uma mensagem para Daniel, mas é atrasado por 21 dias. Por quê? O príncipe do reino da Pérsia se opôs a mim. Este príncipe não era um governante humano, mas uma entidade espiritual designada sobre aquela região. Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar Gabriel. A guerra espiritual sobre nações é real. Cada região, cada cultura pode ter autoridades espirituais territoriais. Os gregos tinham suas divindades. Os romanos tinham as suas. Culturas nativas ao redor do mundo reconhecem espíritos ligados a locais. Paulo esclarece em 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. O que os pagãos sacrificam, eles oferecem aos demônios e não a Deus. Por trás de cada ídolo, cada deus falso, estava uma entidade demoníaca recebendo adoração. Mas voltemos aos vigias. Eles eram diferentes do primeiro grupo de anjos caídos. A rebelião de Lúcifer aconteceu antes da criação humana. Os vigias caíram depois, especificamente porque desejaram mulheres humanas. Gênesis capítulo 6 marca esse segundo evento de queda. Alguns teólogos argumentam que houve múltiplas ondas de rebelião angélica. Outros veem tudo como um evento único com diferentes aspectos. O que é claro é isto: a corrupção entrou no reino angelical antes de entrar na humanidade. O pecado não se originou na terra, mas no céu. O jardim do Éden não foi o primeiro campo de batalha. A tentação que Eva enfrentou veio de um ser que já havia caído. A serpente era mais astuta que qualquer animal do campo. Apocalipse identifica a serpente como o dragão,
aquela antiga serpente chamada Diabo. Quando Adão e Eva pecaram, eles não inventaram o mal. Eles participaram de uma rebelião já em andamento. Eles se juntaram ao lado errado de uma guerra cósmica. E a humanidade tem sofrido as consequências desde então. Nós nos tornamos o território contestado. A Terra se tornou o campo de batalha, onde forças celestiais e infernais lutam pelo controle. Os anjos caídos trouxeram conhecimento que corrompeu. Pense no que Azazel ensinou: metalurgia para armas, cosméticos para sedução. Esses presentes parecem neutros, mas nas mãos da humanidade caída, eles aceleraram a violência e a imoralidade. Conhecimento sem sabedoria é perigoso. Poder sem caráter leva à destruição. Outros vigias ensinaram feitiçaria, encantamentos, como ler as estrelas para adivinhação, como usar plantas para poções. Estas práticas formaram a base das religiões ocultas. Magia não é truque de mão. No seu núcleo, é tentativa de manipular forças espirituais, de acessar poder fora da aliança apropriada com o Criador. É por isso que Deuteronômio proíbe tão fortemente essas práticas. Se você está aprendendo verdades que nunca ouviu na escola dominical, ajude outras pessoas a descobrir isso também. Compartilhe este vídeo com família e amigos que fazem perguntas sobre o sobrenatural. Deixe um comentário sobre o que mais te surpreendeu até agora. Seu engajamento diz ao algoritmo para mostrar este conteúdo a mais buscadores de verdade. A tragédia dos vigias é que eles foram criados para vigiar a humanidade, para proteger e orientar. Seus nomes refletem suas funções originais. Semiasa significa nome celestial. Armaros significa amaldiçoado. Cocabiel significa estrela de Deus. Eles trocaram glória por luxúria, propósito por prazer, obediência por autonomia. E a consequência foi aprisionamento eterno. Enoque foi levado para testemunhar o destino deles. Ele descreve sua jornada ao lugar onde os vigias foram acorrentados. Eles imploraram a Enoque para interceder, para levar uma petição ao trono celestial. Eles queriam misericórdia. A resposta foi negação. Vocês estavam no céu, diz o julgamento. Mas os mistérios não foram revelados a vocês. E vocês conheceram um mistério sem valor. Este vocês ensinaram às mulheres em sua dureza de coração. E por esse mistério, mulheres e homens multiplicam o mal sobre a terra. Eles não poderiam alegar ignorância. Eles sabiam melhor. Eles trocaram conscientemente seu estado exaltado por gratificação temporária. E seu castigo é eterno. Eles esperam em trevas, acorrentados, até o dia do julgamento final, quando serão lançados no lago de fogo. Mas enquanto os vigias estão presos, seus filhos, os espíritos dos nefilins, vagam livres. Bem, não totalmente livres. Lembre-se, 9 décimos foram amarrados. Mas aquele 10º restante, talvez milhares de entidades, trabalha incansavelmente para destruir a humanidade. Eles não podem criar. Eles só podem corromper. Eles não podem dar vida. Eles só podem roubar, matar e destruir. Jesus disse isso explicitamente em João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O contraste é claro. Forças demoníacas trazem morte. Cristo traz vida. O reino das trevas opera através de engano, possessão, opressão, destruição. O reino de Deus opera através de verdade, libertação, liberdade e restauração. Os anjos caídos sabem que seu tempo é curto. Apocalipse capítulo 12, verso 12, adverte: Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Há urgência em suas operações. Eles trabalham rapidamente porque o relógio está correndo. O julgamento vem.
A questão para cada pessoa é esta: de que lado você está? Você reconhece a guerra? Você entende que neutralidade não é uma opção? Forças espirituais trabalham ativamente para manter as pessoas cegas, entorpecidas, distraídas. Mas uma vez que você vê a realidade, uma vez que o véu é levantado, você não pode fingir mais. Você deve escolher. O que aconteceu quando esses espíritos desencarnados encontraram suas primeiras vítimas humanas? Como a possessão realmente funciona? Os mecanismos vão te chocar. Mas antes de revelar isso, você precisa conhecer os gigantes. Os nefilins não foram apenas grandes em tamanho. Eles foram grandes em maldade. E seus espíritos herdaram essa natureza maligna. Capítulo 3. Os gigantes que dominaram a terra. Gênesis capítulo 6, verso 4, menciona os nefilins brevemente. Números, capítulo 13, verso 33, os menciona novamente. Os espiões que Moisés enviou para reconhecer Canaã voltaram apavorados. Vimos os nefilins lá. Os descendentes de Anak vêm dos nefilins. E parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos. E assim parecíamos a eles. Gigantes ainda existiam após o dilúvio. Como isso é possível se o dilúvio destruiu tudo? A resposta está na genética e na linhagem de Noé. A Bíblia diz que Noé era perfeito em suas gerações. A palavra hebraica é tamim, significando completo, sem defeito, puro. Alguns estudiosos interpretam isso não apenas como pureza moral, mas como pureza genética. Sua linhagem não foi corrompida pela mestiçagem nefilim humano. Mas após o dilúvio, algo aconteceu. Canaã, filho de Cam, foi amaldiçoado. Gênesis capítulo 9 registra o incidente onde Cam viu a nudez de seu pai Noé. A maldição caiu sobre Canaã. Curiosamente, a terra de Canaã mais tarde se tornou infestada de gigantes. Os Refaíns, os Emins, os Anaquins, os Amzumins, todas tribos de pessoas anormalmente altas. Como gigantes surgiram novamente? O livro de Jubileus sugere que demônios continuaram a interagir com humanos após o dilúvio, embora de forma diferente. Outros propõem que a mutação genética dos dias pré-dilúvio de alguma forma ressurgiu através das linhagens de Cam. A Bíblia não esclarece completamente, mas o fato permanece. Gigantes ocupavam Canaã. Og, rei de Bazã, tinha uma cama de ferro de 9 côvados de comprimento. Isso é cerca de 4 metros. Se sua cama era tão grande, quão alto ele era? Golias de Gate ficava em 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 3 metros. Seu irmão tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo. 2 Samuel, capítulo 21, registra isso. Essas não eram pessoas com meras condições médicas de gigantismo. Os textos descrevem guerreiros temíveis, cidades fortificadas, culturas inteiras de indivíduos de grande tamanho. Eles dominavam regiões através da força e medo. Israel recebeu ordem de destruir completamente essas tribos ao entrar em Canaã. Por que tal ordem severa? Porque eles eram remanescentes da corrupção nefilim. Sua existência representava contaminação genética e espiritual contínua. Deuteronômio capítulo 9, verso 2, descreve as nações de Canaã como grandes e altas, filhas dos Anaquins, de quem você ouviu dizer: quem pode enfrentar os Anaquins? O medo que eles inspiravam era real. 10 dos 12 espiões aconselharam contra entrar na terra por causa dos gigantes. Apenas Josué e Calebe confiaram em Deus o suficiente para acreditar na vitória. O julgamento de Deus sobre Canaã não foi caprichoso, foi cirúrgico. Esses grupos representavam uma ameaça existencial. Se deixados sem controle, eles poderiam espalhar mais corrupção. A mistura de divino e humano
criou híbridos que não se encaixavam na ordem criada. Eles precisavam ser removidos. Quando Davi matou Golias, ele não estava apenas vencendo um inimigo militar. Ele estava continuando a guerra contra a linhagem Nefilim. Golias zombou de Israel e de seu Deus. Ele representava a arrogância daqueles que carregavam sangue corrompido. A vitória de Davi foi espiritual tanto quanto física. Gigantes aparecem em mitologias ao redor do mundo porque eles eram reais. As lendas gregas falam de titãs e ciclopes. As histórias nórdicas descrevem gigantes de gelo. Culturas nativas americanas preservam contos de homens gigantes canibais. Todos esses ecos vêm de uma realidade compartilhada. Após Babel, quando a humanidade se dispersou, eles levaram memórias dos Nefilins com eles. Evidências arqueológicas, embora controversas, existem. Jornais do século XIX frequentemente relatavam descobertas de esqueletos gigantes. O Smithsonian supostamente coletou muitos desses restos, mas eles desapareceram. Por quê? Porque sua existência questiona cronologias estabelecidas e narrativas evolucionárias. Eles não se encaixam na história que nos dizem para acreditar. Fotos antigas mostram escavações onde ossos de tamanho enorme foram desenterrados. Relatos de testemunhas oculares de mineiros, fazendeiros e trabalhadores de construção descrevem encontrar restos humanos de 3 a 4 metros de altura. Ferramentas e armas de tamanho não natural foram encontradas. Pegadas fossilizadas de tamanho impossível existem em vários locais. Antes de mergulharmos mais fundo, se este vídeo está abrindo seus olhos para histórias escondidas, não o guarde para si mesmo. Clique em curtir, deixe um comentário com suas reflexões e inscreva-se para mais investigações bíblicas. E conte-nos, você acredita que gigantes realmente existiram? Sua opinião importa. Os Nefilins não eram apenas fisicamente imponentes, eles eram excepcionalmente malignos. O livro de Enoque descreve seu comportamento. Eles devoraram todo o trabalho dos homens, até que os homens não pudessem mais sustentá-los. Então, os gigantes se voltaram contra os homens para devorá-los. Eles começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis e peixes, e a devorar a carne uns dos outros e beber o sangue. Canibalismo, bestialidade, derramamento de sangue. Os Nefilins personificavam toda forma de perversão. Eles corromperam a terra completamente. Gênesis capítulo 6, verso 5, diz que o Senhor viu que a maldade da humanidade era grande na terra e que toda inclinação dos pensamentos do coração humano era continuamente apenas má. Esta descrição segue imediatamente a seção sobre os Nefilins. A conexão é clara. Foi por isso que o dilúvio se tornou necessário. A corrupção havia se espalhado tão completamente que apenas reiniciar poderia salvar a humanidade. Deus não estava sendo cruel, ele estava sendo cirúrgico. Remover um câncer requer cortar tecido saudável às vezes. O dilúvio removeu o câncer antes que ele matasse o paciente inteiro. Mas o fato de os gigantes reapareceram após o dilúvio mostra que o problema não foi completamente erradicado. De alguma forma, a corrupção genética ou espiritual persistiu. Talvez através de esposas dos filhos de Noé. Talvez através de renovada atividade demoníaca. A Bíblia não explica especificamente. Ela apenas relata os fatos. Gigantes existiam. Israel os combateu. Deus ordenou sua destruição. Quando os espíritos dos Nefilins deixaram seus corpos gigantes ao morrer, eles retiveram sua natureza maligna. Eles não se tornaram benignos. Eles permaneceram destrutivos, violentos, perversos. Eles procuraram continuar sua obra de corrupção,
mas sem corpos físicos. Então, eles buscaram possuir corpos humanos. Se eles não podiam habitar seus próprios corpos, eles habitariam o nosso. Esta é a origem da possessão demoníaca. Espíritos desencarnados de híbridos gigantes tentando experimentar existência física novamente. Eles não têm direito legal de estar aqui. Eles são invasores, ocupantes, ladrões de corpos. Mas se uma porta se abre, se uma pessoa se torna vulnerável através de pecado, trauma ou prática oculta, esses espíritos podem entrar. A vulnerabilidade vem de muitas maneiras. Adoração de ídolos convida espíritos demoníacos. Abusos sexuais criam feridas que demônios exploram. Vícios abrem portas. Mágoa não perdoada dá pontos de apoio. Jogos ocultos como tábuas Ouija, leitura de tarô, sessões espíritas convidam contato direto. Cada porta aberta é uma vulnerabilidade potencial. Os nefilins morreram há milênios, mas seus espíritos permanecem. Eles estão aqui agora, em nosso tempo, buscando acesso. Eles não envelhecem. Eles não esquecem. Eles carregam conhecimento de eras antigas. Quando um demônio entra em alguém, ele traz séculos de experiência em engano, manipulação e destruição. Isso explica por que pessoas possuídas às vezes falam línguas que nunca aprenderam. O espírito dentro delas conhece essas línguas. Isso explica por que elas exibem força além da capacidade normal. O espírito concede essa força. Isso explica por que elas sabem coisas que não deveriam saber. O espírito tem acesso a informações espirituais. A batalha contra a possessão não é nova. É antiga. Remonta aos dias logo após o dilúvio. Cada exorcismo que Jesus realizou foi uma continuação da guerra contra os descendentes espirituais dos nefilins. Cada demônio expulso era um espírito nefilim, sendo removido à força de um hospedeiro humano. A autoridade de Jesus sobre eles demonstrou que ele era quem afirmava ser. O Messias com o poder de reverter a corrupção que os vigias começaram. Agora você entende o pano de fundo. Mas a história não termina no passado antigo. Ela continua. Os manuscritos escondidos revelam mais. Textos que foram enterrados no deserto por 2000 anos trouxeram à luz detalhes que confirmam tudo. Você está pronto para o que foi descoberto nas cavernas? Capítulo 4. Segredos enterrados nos manuscritos. Em 1947, um pastor beduíno chamado Mohammed Ed-Dib estava procurando uma cabra perdida perto do Mar Morto. Ele jogou uma pedra em uma caverna e ouviu o som de cerâmica quebrando. Curioso, ele entrou e encontrou jarros contendo rolos de couro antigos. Esta descoberta acidental se tornou a descoberta arqueológica mais significativa do século XX. Os manuscritos do Mar Morto. Ao longo dos anos seguintes, 11 cavernas na área de Qumran renderam mais de 900 documentos. Alguns eram cópias de livros bíblicos, 1000 anos mais velhos que qualquer texto hebraico conhecido anteriormente. Outros eram textos únicos escritos pela comunidade que vivia ali. E alguns eram livros que foram deixados de fora da Bíblia canônica, incluindo porções do livro de Enoque. Até essa descoberta, o livro de Enoque era conhecido apenas através de traduções etíopes. Críticos afirmavam que era um documento tardio, não confiável. Mas Qumran continha fragmentos aramaicos de Enoque, datando de antes de Cristo. Isso provou que o livro era antigo, circulado amplamente e considerado importante pelas comunidades judaicas do primeiro século. A comunidade de Qumran, provavelmente essênios, viviam vidas ascéticas separadas da corrupção de Jerusalém. Eles se viam como filhos da luz, lutando contra os filhos das trevas. Seus escritos falam extensivamente sobre guerra espiritual.
O rolo da guerra descreve uma batalha apocalíptica final entre os anjos de Michael e as forças de Belial. Belial aparece frequentemente nos manuscritos. Ele é o príncipe dos demônios, o governante das trevas. Os textos descrevem seu domínio sobre pessoas e territórios. Eles falam de espíritos impuros que enganam e corrompem. A cosmologia reflete aquela de Enoque, uma compreensão totalmente desenvolvida de hierarquia demoníaca e possessão. Um texto chamado Canções do Sábio contém encantamentos para exorcismo. Ele instrui o sábio a abençoar aqueles que temem a Deus com palavras de poder para banir espíritos malignos. A presença de textos de exorcismo em Qumran mostra que a possessão demoníaca era uma preocupação prática, não apenas teórica. Eles lidavam com casos reais. Outro documento, o Testamento de Amram, descreve uma visão onde duas figuras aparecem, uma de luz e uma de trevas. Eles brigam pelo controle da humanidade. O anjo das trevas governa sobre todo o reino da impiedade. Este dualismo permeava o pensamento de Qumran. Eles acreditavam que cada pessoa tinha dois espíritos competindo por influência, um espírito de verdade e um espírito de falsidade. Este enquadramento ajuda a entender tentação e possessão. Tentação é influência externa. O espírito de falsidade sugere pensamentos, desperta desejos, apresenta oportunidades, mas a pessoa mantém escolha. Possessão é quando o espírito realmente entra e assume controle. A linha entre os dois pode borrar, mas a distinção existe. Os manuscritos também contêm cópias dos livros de Jubileus e outras obras que expandem a narrativa dos vigias. Eles falam sobre os demônios liderados por Mastema, tentando as pessoas para o pecado. Eles descrevem Abraão sendo atacado por espíritos malignos. Eles relatam Moisés confrontando poderes espirituais no Egito. Uma descoberta fascinante é o rolo de Gênesis apócrifo. Ele recontar histórias do Gênesis com detalhes adicionais. Quando descreve o nascimento de Noé, a esposa de Lameque fica grávida e dá à luz um filho diferente dos outros. Lameque suspeita que um vigia seja o pai. Ele confronta sua esposa, que jura inocência. Eles consultam Enoque, que confirma que a criança é de Lameque, não de um anjo. Mas o incidente mostra quão difundida era a atividade dos vigias. A Bíblia etíope preservou ainda mais livros que outras tradições removeram. Ela contém 81 livros, comparados aos 66 nas Bíblias protestantes. Inclui versões completas de Enoque e Jubileus. Contém o livro dos Jubileus, Ascensão de Isaías e outros. A Igreja Etíope sempre manteve esses textos como escritura. Por que outras tradições os removeram? Durante os primeiros séculos do cristianismo, líderes da Igreja debateram qual livro pertencia ao cânon. Critérios incluíam autoria apostólica, uso generalizado e ortodoxia doutrinária. Enoque e Jubileus não atenderam aos padrões de todos. Alguns os aceitaram, outros os rejeitaram como apócrifos, mas sua remoção não apaga sua importância histórica. Judas cita Enoque diretamente. Judas verso 14 e 15. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou sobre estes, dizendo: Eis que o Senhor vem com 10 milhares de seus santos, para executar julgamento sobre todos. Esta citação vem de Enoque 1:9-2. Judas tratou Enoque como escritura autorizada. Pedro e Judas ambos referem os anjos que pecaram sendo lançados no Tártaro. Essa história vem de Enoque, não de Gênesis sozinho. Os escritores do Novo Testamento conheciam esses textos e os referenciavam. Isso dá credibilidade ao seu conteúdo. Se você está gostando desta jornada através de textos escondidos, ajude-nos a espalhar este conhecimento.
Compartilhe este vídeo. Deixe um like. Inscreva-se para mais investigações das profundezas das Escrituras. Comente abaixo se você acredita que esses livros deveriam estar na Bíblia. Sua voz nos incentiva a continuar. As cavernas de Qumran não liberaram todos os seus segredos. Alguns rolos permanecem não publicados ou fragmentados demais para ler. Ocasionalmente, novos fragmentos surgem no mercado negro de antiguidades. Cada peça adiciona ao quebra-cabeça. Cada texto oferece outra janela para o mundo espiritual que os antigos habitavam. Uma coisa é clara nos manuscritos. As pessoas do primeiro século acreditavam em demônios. Eles não viam possessão como metáfora ou doença mental mal compreendida. Eles viam como invasão espiritual literal. E eles tinham práticas para lidar com isso: oração, jejum, invocação de nomes divinos, autoridade delegada. Quando Jesus apareceu realizando exorcismos com simples comandos, ele estava operando dentro desse contexto cultural. Mas ele trouxe algo novo: autoridade inerente. Outros exorcistas usavam fórmulas longas e invocavam poderes superiores. Jesus apenas falava: saia. E os demônios obedeciam. Essa diferença chocou testemunhas. Os manuscritos também revelam expectativa messiânica. A comunidade de Qumran esperava 2 messias, um sacerdotal e um real. Eles acreditavam que o tempo de libertação estava próximo, que o reino de Belial logo seria derrubado, que os filhos da luz prevaleceriam. Quando João Batista começou a pregar, algumas pessoas de Qumran provavelmente ouviram. Quando Jesus começou seu ministério, suas ações pareciam cumprir as esperanças que esses textos alimentavam. Cada demônio expulso sinalizava que o reino estava invadindo. Cada pessoa libertada demonstrava a vitória vinda. Agora, você tem o contexto histórico e textual. Você entende o pano de fundo dos vigias, dos nefilins, dos demônios. Você viu como comunidades antigas lutavam com essas realidades. É hora de entrar nos relatos reais. Conhecer as pessoas que sofreram possessão. Testemunhar as libertações. Começando com o homem mais famoso. O demoníaco de Gerasa. Sua história ainda arrepia a espinha hoje. Capítulo 5. O Homem das Tumbas. Jesus e seus discípulos cruzaram o mar da Galileia. Tempestades os atingiram durante a travessia. Jesus dormia na popa. Os discípulos entraram em pânico e o acordaram. Ele repreendeu o vento e as ondas. Acalmem-se. Silêncio. E houve grande calma. Eles ficaram maravilhados. Quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Eles chegaram na região dos Gerasenos, território gentil do outro lado do lago. Jesus saiu do barco. Imediatamente, um homem saiu dos túmulos e correu em direção a ele. Mas este não era um encontro comum. Marcos capítulo 5 descreve a cena com detalhes vívidos. Este homem vivia entre os túmulos. Ninguém conseguia mais amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Ele tinha sido amarrado frequentemente com grilhões e correntes, mas arrancou as correntes e quebrou os ferros em pedaços. Ninguém era forte o suficiente para subjugá-lo. Noite e dia, entre os túmulos e nas colinas, ele gritava e se cortava com pedras. Imagine a cena: um cemitério, rochas e cavernas onde os mortos eram enterrados, e vivendo ali, um homem nu, gritando, ferindo a si mesmo, exibindo força sobre-humana. Correntes não conseguiam segurá-lo. Ele havia se tornado mais animal que humano, isolado da sociedade, atormentado dia e noite, sem descanso, sem paz, sem alívio. Quando ele viu Jesus à distância, ele correu e caiu de joelhos diante dele. Então veio a voz: "Que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Juro por Deus, não me atormente." A voz veio do homem,
Mas as palavras não eram dele. O Espírito dentro dele falou. Ele reconheceu Jesus imediatamente. Conhecia seu nome. Conhecia seu título. Sabia seu propósito. Jesus havia comandado. Saía deste homem, espírito imundo. O espírito já estava sendo expulso. Na tentativa desesperada de negociar, ele implorou. Ele tentou até amarrar Jesus com um juramento. Juro por Deus. Como se invocar o nome de Deus pudesse protegê-lo do julgamento de Deus. Jesus fez uma pergunta. Qual é o seu nome? A resposta ecoou pelas eras. Meu nome é Legião, pois somos muitos. Uma legião romana continha cerca de 6.000 soldados. Seja literal ou metafórico, o significado estava claro. Este homem não estava possuído por um demônio, mas por um exército deles. Múltiplos espíritos coabitavam seu corpo. Eles falavam com uma voz, mas existiam como muitos. Pense no tormento. Milhares de entidades brigando dentro de uma pessoa. Nenhuma paz mental. Nenhum pensamento era realmente seu. Nenhuma ação sob seu controle. Ele foi reduzido a um host, um navio ocupado por um exército invasor. Sua humanidade enterrada sob o peso da habitação demoníaca. Os demônios imploraram a Jesus: não nos envie para fora da região. Interessante, eles queriam permanecer naquela área. Demônios aparentemente têm apegos territoriais. Ser expulso da região significava deslocamento, exílio para territórios desconhecidos. Eles preferiram ficar onde tinham estabelecido operações. Então, eles fizeram um pedido específico. Mande-nos para os porcos. Ali está. Envie-nos para aquele rebanho de porcos. Cerca de 2.000 porcos alimentavam-se numa colina próxima. Jesus concedeu permissão com uma palavra: vão. Os espíritos deixaram o homem e entraram nos porcos. Imediatamente todo o rebanho se precipitou pelo penhasco até o mar e se afogou. 2.000 animais mortos em momentos. Os criadores de porcos fugiram e contaram a todos na cidade. Pessoas vieram ver o que havia acontecido. Eles encontraram o homem antigamente possuído, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. A frase grega é sofronunta, mente sã, autocontrole, racionalidade restaurada. O mesmo homem que vivera nu entre cadáveres agora sentava calmamente, conversava normalmente. As correntes que não conseguiram segurá-lo não eram mais necessárias. A violência que ele voltava contra si mesmo havia cessado. Os gritos pararam. A paz voltou. Ele foi libertado. A multidão reagiu com medo. Eles não se alegraram. Eles ficaram aterrorizados. Haviam testemunhado o poder que podia comandar espíritos, que podia destruir fortunas com uma palavra. Tal autoridade os incomodava. Eles imploraram a Jesus que deixasse a região. Preocupações econômicas superaram a alegria pela libertação do homem. 2.000 porcos representavam riqueza substancial. Os fazendeiros haviam perdido seu sustento. Mas considere a matemática espiritual. Uma alma humana versus 2.000 porcos. Que valor você atribui a uma pessoa restaurada? Jesus não hesitou. A libertação do homem valeu cada animal. Antes de continuarmos, pause e reflita. Se esta história te impacta, mostre apoio. Curta este vídeo. Deixe um comentário compartilhando seus pensamentos. Inscreva-se para mais ensinamentos bíblicos que revelam poder e verdade. E diga-nos, você conhece alguém que precisa de libertação? Compartilhe esta mensagem de esperança. Por que os demônios pediram para entrar nos porcos? Algumas teorias existem. Primeira, eles preferem incorporação sobre desincorporação. Existir sem forma física causa angústia. Se não pudessem ter o homem, queriam outra coisa. Segunda, buscavam causar dano econômico para virar a população contra Jesus. Ao destruir o rebanho, eles esperavam criar oposição.
Terceira, e mais sombria, o afogamento revelou sua intenção final para o homem. Os porcos se precipitaram para a água e morreram. O homem estava se cortando com pedras, vivendo entre túmulos. Os espíritos estavam lentamente conduzindo-o ao suicídio. Os porcos simplesmente realizaram em minutos o que levaria mais tempo no hospedeiro humano. Este detalhe aterroriza. Demônios não apenas atormentam, eles procuram destruir. Seu objetivo final é morte. Jesus disse que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Os espíritos de legião exemplificaram isso. Eles estavam matando aquele homem lentamente, isolando-o, fazendo-o se machucar, removendo sua humanidade peça por peça. Mas ele sobreviveu. Apesar de anos ou décadas de tormento, apesar de incontáveis tentativas de autoflagelação, apesar de viver exposto aos elementos entre os mortos, ele viveu. Quando os demônios partiram, ele estava inteiro. A pessoa humana, embora enterrada sob o peso da presença demoníaca, havia perdurado. A imagem de Deus, embora desfigurada e escondida, permaneceu. Quando a força de ocupação partiu, o verdadeiro eu emergiu. Após sua libertação, o homem implorou para acompanhar Jesus, mas Jesus recusou. Vá para casa para sua família e conte-lhes quanto o Senhor fez por você e como ele teve misericórdia de você. O homem obedeceu. Ele foi por toda a Decápolis, proclamando o que Jesus havia feito. Ele se tornou o primeiro evangelista aos gentios, levando a mensagem de libertação para território pagão. O relato de Legião revela verdades cruciais sobre possessão. Demônios podem possuir em números esmagadores. Eles exibem conhecimento de realidades espirituais. Eles temem julgamento e buscam evitar seu destino. Eles preferem incorporação sobre desincorporação. Eles respondem à autoridade de Jesus instantaneamente. Eles podem conceder força sobre-humana aos seus hospedeiros. Eles conduzem suas vítimas para a morte e destruição. Mas nenhuma possessão é permanente diante da autoridade verdadeira. Uma palavra de Jesus esvaziou a cidade, expulsou os ocupantes, restaurou a mente, devolveu a pessoa a si mesma. O que parecia permanente era meramente temporário. Amanhã sempre viria. Você entende agora por que Jesus veio? Não apenas para ensinar, mas para libertar. Não apenas para pregar, mas para romper correntes. O próximo relato mostrará que mesmo casos considerados sem esperança carregam solução. Um menino sofreu desde a infância. Seus próprios discípulos falharam, mas nada está além do alcance da autoridade divina. Capítulo 6. O menino que ninguém podia salvar. Jesus desceu da montanha com Pedro, Tiago e João. Eles haviam testemunhado a transfiguração. Viram Moisés e Elias. Ouviram a voz da nuvem. Agora retornavam à realidade comum. Ou assim pensavam. Na base da montanha, uma multidão havia se reunido ao redor dos discípulos restantes. Escribas argumentavam com eles. A cena era caótica. Um homem se empurrou pela multidão. Caiu de joelhos diante de Jesus. Mestre, trouxe meu filho até você, pois ele tem um espírito que o deixou mudo. Sempre que o toma, joga-o ao chão, e ele espuma, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. O desespero do pai preencheu cada palavra. Esta não era aflição recente. Marcos revela que persistira desde a infância. Desde criança, o homem disse. Muitas vezes o lançou no fogo e na água para destruí-lo. O espírito não buscava apenas atormentar, mas terminar a vida do menino. Fogo e água, os dois elementos mais imediatamente letais, eram as armas que escolhia. A resposta de Jesus carregou frustração. Ó geração incrédula!
Quanto tempo estarei com vocês? Quanto tempo vou suportá-los? Tragam-no até mim. As palavras parecem duras, mas revelam algo importante. Os discípulos haviam recebido autoridade para expulsar demônios. Eles haviam feito isso com sucesso antes. No entanto, aqui falharam. A questão não era sobre o poder do Espírito, mas sobre a fé deles. Trouxeram o menino a Jesus. Quando o Espírito o viu, imediatamente convulsionou a criança. Ele caiu no chão e rolou, espumando pela boca. A exibição foi violenta, pública, humilhante. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso vem acontecendo? O pai respondeu: desde a infância. Então veio a súplica que ecoa através do pesadelo de todo pai. Mas se você pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. A fé do pai vacilou. Ele disse: se você pode, colocando a incerteza em Jesus, ao invés de em poder divino ou sua própria crença. Ele já havia experimentado fracasso. Os discípulos não puderam ajudar. Por que este mestre deveria ter sucesso onde eles falharam? Jesus agarrou a frase: se você pode, tudo é possível para aquele que crê. Ele redirecionou a questão. O problema não era a capacidade de Jesus, mas fé do Pai. A resposta do Pai permanece uma das orações mais honestas na Escritura. Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ele reconheceu tanto fé quanto dúvida existindo simultaneamente dentro dele. Acreditava o suficiente para pedir, mas duvidava o suficiente para temer decepção. Jesus virou-se para o menino. A multidão estava correndo para ver. Jesus comandou: você, espírito mudo e surdo, eu comando você. Saia dele e nunca mais entre nele novamente. A especificidade importa. Este espírito havia roubado do menino fala e audição. Jesus o endereçou de acordo com seus efeitos, nomeando seu trabalho particular de destruição. O espírito gritou e convulsionou o menino terrivelmente. Ele saiu, deixando a criança deitada no chão, aparentemente sem vida. Muitos na multidão disseram: ele está morto. O ato final do demônio foi deixar sua vítima parecendo um cadáver, talvez esperando convencer todos que o exorcismo havia falhou, que o menino foi destruído no processo. Mas Jesus pegou a criança pela mão e a levantou. O menino ficou de pé. Ele estava inteiro. O espírito que o havia atormentado desde a infância se foi. As convulsões não retornariam. Jesus havia comandado que nunca entrasse novamente, e sua palavra carregava autoridade sobre o tempo mesmo. A libertação foi permanente. Mais tarde, em particular, os discípulos perguntaram a Jesus por que não conseguiram expulsá-lo. Sua resposta variou ligeiramente entre os relatos dos evangelhos, mas a essência permaneceu consistente. Este tipo não pode ser expulso senão por oração. Alguns manuscritos adicionam e jejum. A implicação estava clara. Nem todos os demônios respondem à mesma abordagem. Alguns requerem preparação espiritual mais profunda, maior fé, conexão mais intensa ao poder divino. Os sintomas do menino se assemelhavam muito ao que a medicina moderna chama epilepsia. As convulsões, a espuma, a rigidez, as quedas. Um médico hoje diagnosticaria uma condição neurológica e prescreveria medicação. Isso levanta a questão importante que perpassa todos os relatos de possessão. Os autores bíblicos estavam simplesmente mal diagnosticando condições médicas como atividade demoníaca? O texto mesmo fornece pistas interessantes. O espírito é descrito como tendo intenção. Ele joga o menino no fogo e na água para destruí-lo. Convulsões epilépticas ocorrem aleatoriamente, acionadas por disparo elétrico equivocado no cérebro. Elas não buscam ambientes específicos projetados para causar dano máximo. No entanto,
Este menino repetidamente acabava em situações de risco de vida. O padrão sugeria inteligência maliciosa, não eventos neurais aleatórios. Além disso, o espírito respondeu à autoridade espiritual. Ele se manifestou mais violentamente quando Jesus se aproximou. Obedeceu o comando de partir. Deixou o menino parecendo morto como ato final de malícia. Esses comportamentos excedem o que explicações neurológicas podem acomodar. Algo além da biologia estava operando. Seja como causa primária ou como entidade oportunista, explorando vulnerabilidade física. O sofrimento prolongado do pai espelha o de incontáveis pais através da história que assistiram seus filhos serem agarrados por forças além de seu controle. Se chamamos de epilepsia, possessão ou ambos, a agonia permanece a mesma: a impotência, o medo, a busca desesperada por qualquer um que possa ajudar. O pai tentou os discípulos primeiro. Eles falharam. Jesus tornou-se a última esperança. A natureza pública da aflição adicionava ao fardo da família. As convulsões do menino ocorriam sem aviso, frequentemente em locais perigosos. Fogo e água foram mencionados especificamente, sugerindo que a família estreitamente prevenira morte múltiplas vezes. Eles nunca podiam relaxar, nunca assumir segurança. Cada momento carregava catástrofe potencial. Se você está sendo movido por essas histórias, não guarde para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Deixe um like se você acredita em libertação. Inscreva-se para mais verdades bíblicas que transformam vidas. Comente abaixo sua história de fé e dúvida misturadas. Como o pai neste relato. A perda de fala e audição isolava o menino ainda mais. Ele não podia chamar por ajuda quando uma convulsão começava. Não podia ouvir avisos gritados por outros. O demônio havia estrategicamente roubado dele os sentidos mais cruciais para a sobrevivência. A crueldade da aflição falava de design malicioso. O comando de Jesus para que o espírito nunca retornasse introduz elemento ausente dos outros relatos de exorcismo. Por que especificar isso? Talvez porque o demônio havia mantido ocupação tão longa. Havia reivindicado o menino desde a infância, estabelecera raízes profundas. Jesus assegurou que essas raízes fossem arrancadas completamente, que nenhuma possibilidade de retorno permanecesse. A palavra carregou poder profilático, protegendo o futuro, assim como curando o presente. A falha dos discípulos ensina algo crucial sobre a autoridade espiritual. Não é técnica a dominar, mas conexão a manter. Eles haviam expulsado demônios antes, provavelmente se tornando confiantes em sua habilidade. Mas confiança desconectada de dependência contínua ao poder divino torna-se presunção. Quando encontraram um caso particularmente teimoso, sua presunção os falhou. Eles tinham autoridade, mas não mantiveram a profundidade espiritual necessária para exercê-la. Oração e jejum, Jesus explicou, eram as chaves. Essas disciplinas mantinham conexão à fonte de poder, mantinham o canal limpo, preveniam a autoridade espiritual de involuir em mera fórmula ou ritual. O exorcista precisava permanecer conectado àquele que concedeu a autoridade. No momento que essa conexão enfraquecesse, a eficácia desaparecia. Este relato também revela a resistência do demônio. Nem todos partiam facilmente. Alguns lutavam mais forte, se agarravam por mais tempo, requeriam engajamento espiritual mais intensivo. A hierarquia dentro do reino demoníaco aparentemente incluía níveis variados de poder ou teimosia. Os exorcismos rotineiros que Jesus realizava com uma palavra requeriam mais dos discípulos. Eles precisavam crescer na autoridade que lhes fora dada.
Agora você viu libertação em território gentil e terra judaica. Possessão cruzou fronteiras culturais. Mas quando o Evangelho alcançou a Europa, encontrou nova forma de escravidão espiritual. Uma garota escravizada por espírito de adivinhação. Sua história revela como demônios operam dentro de sistemas religiosos pagãos e como libertá-la custou caro. Capítulo 7. A escrava com o espírito de adivinhação. A história muda da Galileia para a Europa. Paulo e seus companheiros chegaram em Filipos, colônia romana na Macedônia. Esta foi a primeira cidade europeia a receber a mensagem do Evangelho. Eles foram ao rio no sábado procurando lugar de oração. Um grupo de mulheres havia se reunido ali, incluindo Lídia, comerciante de tecido púrpura. Ela creu, foi batizada e abriu sua casa aos missionários. Então veio a complicação. Quando iam ao lugar de oração, uma moça escrava os encontrou. Ela tinha espírito de adivinhação, um espírito Python no grego original. Este termo carrega significado específico. A Python era a serpente que guardava o oráculo em Delfos, na mitologia grega. Apolo matou a Python e assumiu o oráculo, que se tornou o local de adivinhação mais famoso no mundo antigo. A Pítia, sacerdotisa de Delfos, entregava profecias enquanto em estado de transe. Dizer que a garota tinha espírito Python significava que ela era médium, canal para conhecimento sobrenatural. Ela trazia muito lucro aos seus donos através de adivinhação. O texto não sugere fraude. O espírito era real, a informação era genuína, mas a fonte era demoníaca, não divina. Ela seguiu Paulo e seus companheiros, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que proclamam a vocês o caminho da salvação." Dia após dia, ela continuou isso. A mensagem era precisa. Paulo e seus companheiros eram de fato servos de Deus e proclamavam salvação. No entanto, Paulo achou profundamente perturbador. Por quê? Porque verdade falada por fonte demoníaca serve propósitos demoníacos. As proclamações da garota teriam associado o Evangelho com a adivinhação pagã nas mentes dos observadores. A mensagem seria manchada por sua fonte. Além disso, aceitar testemunho de um demônio sugeriria que Paulo precisava validação espiritual de poderes pagãos. Jesus havia silenciado demônios que tentavam identificá-lo. Paulo seguiu o mesmo padrão. Depois de muitos dias disso, Paulo ficou muito perturbado. Ele virou e disse ao espírito: "Eu comando você em nome de Jesus Cristo que saia dela." O espírito a deixou naquela mesma hora. Note a diferença dos exorcismos de Jesus. Jesus falou com sua própria autoridade. Paulo invocou o nome de Jesus. A autoridade era derivada, mas não menos eficaz. O demônio obedeceu imediatamente. A libertação criou consequências imediatas. A garota não podia mais dizer fortuna. A fonte de renda de seus donos desapareceu. Sua resposta não foi gratidão porque a garota foi libertada, mas raiva porque seu lucro desaparecera. Eles agarraram Paulo e Silas, arrastaram-nos para o mercado e os trouxeram diante das autoridades. As acusações que nivelaram foram reveladoras. Estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade. Eles defendem costumes que não são legais para nós, como romanos aceitar ou praticar. Note que não disseram nada sobre o exorcismo ou a garota. Em vez disso, enquadraram o conflito em termos de tensão étnica e propriedade legal. O problema real era econômico, mas a acusação pública foi religiosa e política. A multidão se juntou atacando-os. Os magistrados arrancaram as roupas de Paulo e Silas e ordenaram que fossem espancados com varas. Depois de infligir muitos golpes, jogaram-nos na prisão, instruindo o carcereiro a mantê-los com segurança.
Ele os colocou na cela interna e prendeu seus pés no tronco. O caso do espírito Python revela várias dimensões importantes do confronto da igreja primitiva com o paganismo. Primeiro, poderes demoníacos operavam abertamente em sistemas religiosos pagãos. O oráculo em Delfos não era considerado mal pela sociedade greco-romana, mas prestigioso e valioso. Pessoas viajavam de todo o Mediterrâneo para consultar a Pítia. Práticas similares existiam em todo o império. Adivinhação, astrologia e comunicação espiritual eram profissões respeitadas. Segundo, essas práticas eram economicamente significativas. Os donos da garota haviam construído negócio ao redor de suas habilidades. Recintos de templos em locais oraculares geravam receita substancial. A interseção de espiritualidade e comércio corria fundo na cultura pagã. Desafiar os espíritos significava desafiar interesses financeiros estabelecidos. Terceiro, os espíritos podiam falar verdade enquanto serviam mentiras. O espírito Python identificou corretamente a missão de Paulo, mas seu propósito ao fazê-lo era confundir, vincular o evangelho com práticas ocultas, turvar as águas. Discernimento requeria olhar além do conteúdo de uma mensagem para sua fonte e propósito. Quarto, libertação frequentemente veio com um custo. Libertar a garota do espírito a libertou de exploração, mas também removeu seu valor para seus donos. Isso provavelmente a deixou em posição vulnerável. O texto não nos diz o que aconteceu com ela, se a igreja em Filipos cuidou dela, se ela se juntou aos crentes. Podemos esperar que sim, mas não sabemos. Antes de prosseguirmos, se você está descobrindo essas verdades pela primeira vez, não seja espectador passivo. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal. Deixe um comentário compartilhando o que você está aprendendo. E compartilhe isso com alguém que precisa entender guerra espiritual. Cada ação ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. A natureza do espírito Python merece exame mais próximo. No pensamento grego, a Python era originalmente deidade terrestre, conectada aos poderes quitônicos abaixo da superfície. O oráculo em Delfos foi construído sobre uma fenda da qual vapores subiam. A Pítia se sentaria num tripé sobre esta fenda, inalaria os vapores e entraria em estado de transe, no qual entregava profecias em fala frenética. Sacerdotes, então, interpretariam seus pronunciamentos. Se a Pítia histórica realmente canalizava espíritos ou simplesmente desempenhava papel, permanece debatido, mas a crença generalizada na inspiração demoníaca de oráculos era genuína. O espírito Python que possuía a garota escrava operava dentro desse enquadramento cultural. Pessoas acreditavam que espíritos podiam fornecer conhecimento oculto e pagavam por acesso a esse conhecimento. O livro de Atos apresenta isso como atividade espiritual genuína, mas da fonte errada. A informação era real, mas vinha do reino das trevas, ao invés do reino da luz. Isso cria a categoria frequentemente perdida em discussões modernas. Algo pode ser sobrenatural sem ser divino. Poder e verdade podem vir de fontes malignas. O mero fato de que algo funciona, que previsões se realizam, que coisas ocultas são reveladas, não valida a fonte. A perturbação de Paulo depois de muitos dias sugere que ele inicialmente tentou ignorar a situação. Talvez esperasse que ela parasse. Talvez quisesse evitar conflito. Mas a persistente associação do evangelho com a adivinhação pagã eventualmente forçou sua mão. O exorcismo não foi realizado para show ou demonstrar poder, mas como ato necessário de separação espiritual. As consequências na prisão levam a uma das cenas mais memoráveis de Atos. Paulo e Silas
oraram e cantaram hinos. À meia-noite, um terremoto sacudiu as fundações, abriu as portas e desfez as correntes. O carcereiro, assumindo que os prisioneiros haviam escapado, preparou-se para acabar com sua própria vida, ao invés de enfrentar execução por perdê-los. Paulo o impediu, levou-o à fé e batizou toda a sua casa. A expulsão do espírito Python assim colocou em movimento cadeia de eventos que trouxe o carcereiro e sua família ao reino. Os donos da garota pretendiam o mal, mas o resultado serviu aos propósitos de Deus. A batalha espiritual em Filipos expandiu a igreja, mesmo enquanto custou a Paulo e Silas sua liberdade temporariamente. Este relato também demonstra o alcance global da atividade demoníaca. Estes não eram apenas demônios judeus ou espíritos confinados à terra de Canaã. A guerra espiritual se estendia através do mundo mediterrâneo. Cada cultura tinha suas interfaces com o reino demoníaco, seus sacerdotes, médiuns e adivinhos. O Evangelho veio em conflito direto com esses sistemas, onde quer que se espalhasse. Você viu agora libertação através de Jesus e através de seus apóstolos. Viu o padrão, mas uma questão permanece. O que dá autoridade? Por que algumas pessoas podem expulsar demônios e outras não? A próxima sessão revela a fonte do poder e avisa sobre os perigos de tentar exercer autoridade sem o direito de fazê-lo. Capítulo 8. Autoridade sobre as trevas. A autoridade é tudo. Sem ela, palavras são vazias. Com ela, realidades mudam. Jesus possuía autoridade inerente. Ele era o Filho de Deus, o Verbo feito carne, aquele através de quem todas as coisas foram criadas. Quando ele falava, demônios tinham que obedecer. Não porque ele usava fórmulas mágicas, mas porque sua própria natureza compelia submissão. Marcos, capítulo 1, verso 27, registra a reação da multidão após o primeiro exorcismo em Cafarnaum. O que é isto? Um novo ensinamento com autoridade. Ele comanda até os espíritos impuros e eles obedecem. A novidade não era o exorcismo em si. Exorcistas judeus existiam. O choque veio do método. Jesus falou com autoridade direta. Ele comandou e seres espirituais obedeceram, sem fórmulas, sem apelos a poderes superiores. Apenas sua palavra. Os discípulos e apóstolos operavam diferentemente. Eles invocavam o nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu comando você a sair. A adição de em nome de reconhecia sua autoridade derivada. Eles agiam como representantes, empunhando o poder que pertencia a outro, mas havia sido delegado a eles. A fórmula era menos incantação mágica que autorização formal, como policial dizendo em nome da lei. Jesus comissionou seus seguidores explicitamente. Lucas, capítulo 10, verso 19. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. A autoridade foi concedida, delegada, dada àqueles que pertenciam a ele. Não era técnica a aprender, mas poder a receber através de relacionamento. Quando os 72 voltaram com alegria dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome, Jesus acrescentou uma advertência. No entanto, não se alegrem com isso, que os espíritos se submetem a vós, mas alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos nos céus. O poder de expulsar demônios era real, mas secundário. A realidade primária era seu relacionamento com Deus. Autoridade sobre demônios era ferramenta para ministério, não fim em si mesmo. A tentação seria se orgulhar do poder espiritual. Jesus redirecionou sua atenção ao que mais importava: sua salvação e inclusão no reino de Deus. Poder sem relacionamento é perigoso. Leva à arrogância e, eventualmente, queda.
Só dentro de conexão mantida com Cristo, a autoridade funciona adequadamente. Éfeso forneceu lição dramática sobre isso. Atos capítulo 19 registra a história dos 7 filhos de Seva. Éfeso era cidade saturada de magia. O templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, dominava o horizonte. Mas além do culto oficial, incontáveis praticantes de artes mágicas praticavam seu comércio. Éfeso se tornou sinônimo de conhecimento oculto. Paulo passou mais de 2 anos em Éfeso, e seu ministério produziu resultados extraordinários. O livro de Atos registra que Deus estava fazendo milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de modo que até lenços ou aventais que tocaram sua pele eram levados aos doentes, e suas doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. O poder era inegável, visível, replicável. Isso atraiu atenção. Entre aqueles que notaram estavam exorcistas judeus, que viajavam de lugar em lugar praticando seu ofício. O texto nomeia especificamente 7 irmãos, filhos de sumo sacerdote, chamado Seva. Se Seva realmente detinha o cargo de sumo sacerdote, ou simplesmente reivindicava o título, permanece incerto. Mas seus filhos se estabeleceram como exorcistas, comandando espíritos através de fórmulas e invocações. Eles decidiram experimentar. Haviam testemunhado o sucesso de Paulo em expulsar demônios. Observaram que ele usava o nome de Jesus. Este nome parecia carregar poder. Então, eles o adotaram em seu repertório. Tentariam invocar o nome de Jesus sobre aqueles que tinham espíritos malignos, dizendo: "Eu vos conjuro por Jesus", que Paulo proclama. Em uma ocasião, tentaram esta fórmula com um homem que tinha espírito maligno. A resposta do espírito foi devastadora. "Jesus eu conheço, e Paulo eu reconheço, mas quem sois vós?" Então, o homem em quem o espírito maligno habitava saltou sobre eles, dominou todos eles e os sobrepujou, de modo que fugiram daquela casa nus e feridos. Se você está sendo movido por estas revelações, mostre apoio. Curta este vídeo. Comente suas reflexões. Inscreva-se para mais ensinamentos que expõem verdade espiritual. E compartilhe isso com alguém que precisa entender de onde vem a autoridade real. Cada ação conta. O incidente contém camadas de significado. Primeiro, o demônio distinguiu entre Jesus e Paulo. Conhecia Jesus diretamente. Reconhecia a autoridade de Paulo. Mas os filhos de Seva não possuíam posição reconhecida no reino espiritual. Estavam tentando usar a autoridade emprestada sem o relacionamento que concedia essa autoridade. O demônio viu através da fórmula imediatamente. Segundo, a pergunta "quem sois vós?" corta ao cerne da autoridade espiritual. No mundo antigo, nomes carregavam poder. Conhecer o verdadeiro nome de deidade ou espírito supostamente concedia controle. Mas aqui, a situação se inverteu. O demônio sabia que os exorcistas não tinham autoridade real, nenhum relacionamento atual com o nome que invocavam. Eles eram fraudes espirituais, e o demônio os expôs. Terceiro, o homem possuído exibiu força sobrenatural. Ele superou todos os 7 irmãos, rasgou suas roupas deles e os feriu. A superioridade física demonstrou o poder do demônio sobre aqueles que tentaram comandá-lo sem autoridade legítima. A tentativa de expulsá-lo, em vez disso, resultou em derrota humilhante. A história se espalhou por toda Éfeso. Medo caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi exaltado. O exorcismo fracassado, paradoxalmente, aumentou respeito pela autoridade espiritual genuína. Pessoas perceberam que invocar o nome de Jesus não era técnica mágica, mas requeria conexão autêntica ao próprio Jesus. O efeito imediato foi notável. Muitos que haviam crido vieram adiante e confessaram suas práticas.
Aqueles que praticaram magia trouxeram seus livros juntos e os queimaram diante de todos. Quando calcularam o valor dos livros, chegou a 50.000 peças de prata. Isso representava soma enorme, sugerindo tanto a prevalência de prática mágica entre os crentes, quanto a seriedade com que agora viam seu envolvimento anterior. A queima dos livros de magia sinalizou ruptura limpa. Estes não eram pergaminhos baratos, mas textos valiosos, provavelmente contendo feitiços, fórmulas, invocações e conhecimento oculto acumulado por gerações. Ao destruí-los publicamente, os crentes declararam sua completa renúncia às práticas mágicas. Eles não venderiam os livros, passando a contaminação espiritual para outros. Não os manteriam como curiosidades ou artefatos históricos. Eles os queimaram, tornando-os inúteis e inacessíveis. Este incidente expõe a diferença entre magia e milagre, entre fórmula e fé. Os filhos de Seva abordaram o exorcismo como técnica. Aprender as palavras certas, invocar os nomes certos, seguir o procedimento certo. Tratavam poder espiritual como algo que podia ser manipulado através de metodologia adequada. Mas a autoridade genuína sobre demônios não funcionava assim. O poder de Paulo não vinha de conhecer fórmula, mas de seu relacionamento com Jesus. Ele havia sido encontrado pelo Cristo ressuscitado na estrada de Damasco. Havia sido comissionado como apóstolo. Carregava a autoridade delegada que o reino espiritual reconhecia. Quando invocava o nome de Jesus, o fazia não como encantamento mágico, mas como representante daquele cujo nome falava. Os filhos de Seva tentaram contornar este relacionamento. Queriam os resultados sem a conexão, o poder sem o relacionamento. O demônio chamou seu blefe. Distinguiu entre aqueles que genuinamente pertenciam a Jesus e aqueles que meramente usavam seu nome. A surra que receberam serviu como lição violenta. Autoridade espiritual não pode ser falsificada ou emprestada sem autorização. Esta história adverte contra abordar guerra espiritual como conjunto de técnicas a dominar. O equivalente moderno seria alguém que não tem relacionamento com Jesus, tentando expulsar demônios, citando versículos bíblicos ou invocando o nome de Jesus. As palavras podem estar corretas, mas sem a realidade subjacente de relacionamento e autoridade, elas não carregam poder. O reino espiritual não é enganado por linguagem religiosa desconectada da realidade espiritual. A autoridade vem através de pertencer a Cristo, através de aliança, através de se submeter ao seu senhorio, através de manter conexão através de oração, obediência e dependência. Dentro desse enquadramento, a autoridade sobre demônios é real, transferível e eficaz. Fora dele, é presunção perigosa. Agora você conhece a fonte de autoridade. Mas uma questão final permanece. No mundo moderno, com toda a nossa ciência e psicologia, possessão ainda acontece? Ou explicamos tudo agora através de doença mental? O debate final espera, e a resposta pode surpreendê-lo. Capítulo 9. O que a ciência não pode explicar. A conversa mudou dramaticamente na era moderna. Quando pessoas antigas encontravam alguém exibindo sintomas de possessão, alcançavam explicações espirituais. Quando pessoas modernas encontram os mesmos sintomas, alcançam explicações psicológicas ou neurológicas. A lacuna entre essas cosmovisões cria tensão ao abordar relatos bíblicos de possessão. A interpretação psicológica sugere que narrativas de possessão descrevem condições que agora reconhecemos como doença mental. As convulsões do menino epiléptico, espuma e rigidez combinam descrições de epilepsia, distúrbio neurológico causado por atividade elétrica anormal no cérebro.
a autolesão do demoníaco Geraseno, isolamento social e aparente falta de autocontrole assemelham-se a condições psiquiátricas graves, incluindo esquizofrenia, transtorno de identidade dissociativa ou respostas extremas a trauma. Esta explicação tem apelo. Preserva os relatos bíblicos como descrições de fenômenos reais, enquanto atualiza a interpretação através do conhecimento médico moderno. Os autores antigos testemunharam sofrimento genuíno, mas identificaram mal a causa. Atribuíram a demônios o que agora entendemos como doença. Os exorcismos funcionaram não expulsando espíritos, mas através de mecanismos psicológicos. A autoridade e confiança de Jesus provocaram cura psicossomática. O poder da sugestão liberou pessoas de sintomas que tinham raízes psicológicas ao invés de demoníacas. Esta visão enfrenta vários desafios. Primeiro, requer acreditar que os autores bíblicos estavam completamente enganados sobre a natureza do que testemunharam. Pensaram estar confrontando entidades espirituais pessoais. Registraram conversas com essas entidades. Os demônios falaram, identificaram-se, negociaram e responderam a comandos. Descartar tudo isso como doença mental incompreendida requer assumir erro profundo em observação e interpretação. Segundo, alguns sintomas descritos em relatos de possessão excedem o que a psicologia pode explicar. A força sobre-humana do demoníaco Geraseno, seu quebrar correntes e grilhões, sugere algo além da capacidade humana normal. O reconhecimento imediato dos demônios de Jesus e seu conhecimento de sua identidade indicam acesso à informação que o hospedeiro humano não deveria possuir. A habilidade genuína do espírito Python de fornecer adivinhação que trouxe lucro a seus donos implica conhecimento sobrenatural real, não mera leitura fria ou fraude. Terceiro, a natureza instantânea das curas desafia explicações puramente psicológicas. Doença mental grave não tipicamente se resolve imediatamente sob comando. Esquizofrenia requer medicação e tratamento contínuo. Transtorno de identidade dissociativa precisa terapia extensiva. No entanto, os relatos dos evangelhos descrevem libertação imediata e completa. O demoníaco Geraseno foi de caos violento a racionalidade pacífica em momentos. O menino epiléptico levantou-se curado com Jesus, comandando que o espírito nunca retornasse. A libertação foi permanente. A interpretação simbólica oferece outra abordagem. Esta visão sugere que narrativas de possessão representam realidades sociais, políticas ou psicológicas através de metáfora espiritual. O demoníaco Geraseno, chamado Legião, simbolizava a ocupação romana. Seu habitar entre túmulos representava a morte espiritual sob poder imperial. Sua cura prefigurava a libertação de opressão. Os porcos se afogando simbolizavam a destruição de legiões romanas e a impureza da ocupação gentílica. Esta leitura encontra significado nos textos sem exigir crença em demônios literais. Possessão torna-se dispositivo literário poderoso para discutir alienação, opressão e restauração. Os exorcismos demonstram a autoridade de Jesus para restaurar dignidade humana, desafiar sistemas opressivos, libertar os marginalizados. A linguagem espiritual fornece enquadramento para discutir realidades sociais e psicológicas. No entanto, esta abordagem também luta com o texto. Os escritores dos evangelhos não mostram indicação de que pretendiam leitura metafórica. Apresentam os exorcismos como eventos históricos, não como narrativas simbólicas. Incluem detalhes concretos, nomes, locais, testemunhas. Os relatos estão embutidos em narrativas maiores de ministério histórico.
Nada no contexto literário sugere que os autores queriam que leitores entendessem essas histórias como alegoria ao invés de história. Além disso, a interpretação simbólica frequentemente revela mais sobre as preocupações do intérprete que o significado do texto. Leitores modernos desconfortáveis com alegações sobrenaturais encontram maneiras de preservar ensinamentos éticos da Bíblia, enquanto descartam sua cosmovisão sobrenatural. Mas esta hermenêutica é seletiva. Se lermos relatos de possessão como símbolos, por que não ler a ressurreição simbolicamente? Por que não interpretar milagres como metáforas? A linha torna-se arbitrária, traçada de acordo com o que sensibilidades modernas acham aceitável. A interpretação de realidade espiritual mantém que os relatos bíblicos descrevem encontros genuínos com entidades espirituais não humanas. Demônios são seres reais, pessoais com inteligência e malícia. Podem, sob certas circunstâncias, habitar corpos humanos. Jesus possuía autoridade genuína sobre eles. Os exorcismos foram eventos históricos envolvendo guerra espiritual, não doença mal diagnosticada ou metáfora inteligente. Esta visão toma o texto pelo valor de face. Quando os demônios falam, entidades reais estão falando. Quando Jesus os comanda, está endereçando seres reais. Quando partem, entidades espirituais estão deixando hospedeiros humanos. A cosmovisão dos autores bíblicos não era ignorância primitiva, mas percepção precisa de realidades espirituais que ceticismo moderno obscureceu ao invés de iluminar. Esta interpretação enfrenta o desafio de explicar por que possessão parece menos comum em contextos ocidentais modernos. Se demônios são reais e possuem pessoas, onde estão os exorcismos hoje? Alguns respondem que secularização não eliminou demônios, mas os tornou mais difíceis de reconhecer. Sintomas antes identificados como possessão agora são diagnosticados como doença mental e tratados com medicação. A dimensão espiritual é ignorada, mas não desapareceu. Outros notam que possessão permanece comum em culturas menos afetadas pelo materialismo ocidental. Missionários trabalhando em sociedades animistas regularmente encontram o que identificam como possessão demoníaca. Exorcismos continuam em muitas partes do mundo. A raridade no Oeste pode refletir fatores culturais, ao invés de metafísicos. Demônios podem explorar vulnerabilidades diferentes, em contextos diferentes, operando através de manipulação psicológica em culturas seculares e através de possessão mais aberta em espirituais. Uma posição nuanceada reconhece complexidade. Alguns casos de aparente possessão podem de fato ser doença mental. Pessoas antigas careciam ferramentas diagnósticas modernas e, às vezes, atribuíam condições médicas a causas espirituais. Mas isso não significa que todos os relatos de possessão se reduzem à doença mal diagnosticada. Alguns casos podem representar atividade demoníaca genuína. As categorias não são mutuamente exclusivas. Um demônio pode explorar vulnerabilidades neurológicas ou psicológicas existentes. Possessão pode se manifestar através de sintomas que assemelham condições naturais, mas têm raízes sobrenaturais. Esta visão integrada requer discernimento. Nem toda doença mental é possessão. Nem todo comportamento incomum indica atividade demoníaca. Mas nem a possibilidade de causação espiritual deveria ser descartada automaticamente. Avaliação cuidadosa, considerando fatores médicos, psicológicos e espirituais, oferece a abordagem mais responsável. Tratamento pode envolver medicação, terapia e intervenção espiritual, endereçando múltiplas dimensões simultaneamente. O texto bíblico mesmo sugere a necessidade de discernimento.
Nem toda doença que Jesus curou foi atribuída a demônios. Curou a sogra de Pedro de febre, sem mencionar espíritos. Abriu os olhos dos cegos, sem realizar exorcismos. Ressuscitou mortos, sem expulsar demônios. Os escritores dos evangelhos distinguem entre curar doenças e expulsar demônios, sugerindo que reconheciam categorias diferentes de aflição. Esta distinção importa para a aplicação contemporânea. Assumir que todo problema tem raízes demoníacas leva a abuso espiritual. Culpar vítimas de doença por fé insuficiente ou pecado escondido. Assumir que nenhum problema tem dimensões espirituais leva a diagnóstico incompleto e tratamento. Sabedoria reside entre esses extremos, avaliando cuidadosamente cada situação em seus próprios termos. A questão de possessão demoníaca hoje depende, em última análise, dos compromissos metafísicos de alguém. Se o mundo material é tudo o que existe, se consciência é meramente função cerebral, se alegações sobrenaturais são por definição falsas, então possessão deve ser reinterpretada através de categorias naturalistas. Mas se a realidade inclui dimensões espirituais, se inteligências não humanas existem, se a cosmovisão bíblica descreve precisamente a estrutura da criação, então possessão permanece possível, talvez até provável em alguns contextos. Antes de concluirmos, se esta jornada através das Escrituras impactou você, não mantenha isso para si. Compartilhe este vídeo. Curta. Inscreva-se para mais ensinamentos que exploram a Palavra de Deus profundamente. Comente abaixo seus pensamentos. Você acredita em possessão demoníaca hoje? Sua perspectiva importa. Seu engajamento ajuda outras pessoas a encontrar verdade. As evidências não podem forçar conclusão, porque devem ser interpretadas através de suposições anteriores sobre a natureza da realidade. Aqueles comprometidos com o materialismo encontrarão explicações dentro de seu enquadramento. Aqueles abertos a realidades espirituais interpretarão as mesmas evidências diferentemente. Os relatos bíblicos não podem provar que demônios existem àqueles determinados a negá-los. Podem apenas descrever o que os autores alegam ter testemunhado e deixar leitores decidir que enquadramento melhor faz sentido dessas descrições. Talvez a posição mais honesta reconheça a incerteza enquanto leva o texto a sério. Os autores bíblicos acreditavam que demônios eram reais. Registraram relatos de possessão e exorcismo. Esses relatos desempenharam papéis cruciais em demonstrar identidade e autoridade de Jesus. Qualquer que seja a conclusão de leitores modernos sobre a realidade metafísica por trás dessas narrativas, podemos reconhecer seu significado teológico. Ensinaram à igreja primitiva que Jesus possuía autoridade sobre todos os poderes, que seu reino estava invadindo a era presente, que libertação de toda forma de escravidão era possível através dele. O sono vem mais fácil quando reconhecemos o mistério. Algumas questões carecem respostas arrumadas. A fronteira entre psicologia e espiritualidade permanece borrada. Em muitos casos, o que importa mais não é resolver cada questão teórica, mas responder apropriadamente ao sofrimento humano. Se a causa é demoníaca, psicológica, neurológica ou alguma combinação, o objetivo é o mesmo: restauração de inteireza, dignidade e liberdade. O método pode variar baseado em diagnóstico, mas a compaixão permanece constante. Aqueles que sofrem merecem ajuda, não debate sem fim sobre categorias. Aqueles que buscam libertação merecem praticantes que entendem dimensões espirituais e naturais de saúde, que podem discernir sabiamente e agir apropriadamente, que trazem conhecimento médico e autoridade espiritual
a agir sobre necessidade humana. Uma coisa permanece clara através de todos os relatos: Jesus veio para libertar cativos. Seja doença, demônios, opressão ou morte, ele confrontou cada força que escraviza a humanidade. Sua autoridade se estende sobre todos os reinos, e aquela autoridade foi delegada aos seus seguidores. A batalha continua. As armas são fornecidas. A vitória é certa. E cada pessoa libertada demonstra que o reino de Deus está aqui, agora, invadindo as trevas, reivindicando o território, restaurando o que foi perdido. Esta é a mensagem que os relatos de possessão carregam. Não apenas narrativas antigas, mas demonstrações contínuas de que nenhum poder, nenhuma força, nenhuma escravidão pode resistir à autoridade daquele que criou todas as coisas e redime todas as coisas. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a venceram. Nunca vencerão. A vitória pertence à luz. Sempre pertenceu. Sempre pertencerá. E aqueles que caminham na luz carregam essa vitória com eles, onde quer que vão, seja o que for que enfrentem. A autoridade é real. O poder é disponível. A libertação é certa. Este é o evangelho proclamado através de cada demônio expulso, cada cativo libertado, cada vida restaurada. O reino veio, o reino está vindo, e o reino vencerá. Descanse nessa verdade. Deixe-a acalmar seus medos, e saiba que nada, absolutamente nada, pode te separar do amor e poder de Cristo. Boa noite. Que seu sono seja pacífico e que você acorde lembrando que você pertence àquele que tem toda a autoridade no céu e na terra.